Está aí toda a lei e os profetas. Caros amigos, levemos nosso pensamento ao nosso nobre irmão e companheiro dos nossos dias e todas as nossas. Agradecendo inicialmente por permitir que aqui estivéssemos neste instante em busca de agregar algo à nossa caminhada de espíritos. E Ele, em sua extensa bondade, seu carinho para com todos nós, seus irmãos, sejamos orientados a bem guardar essa noite de hoje. E ainda, em termos de pedido, Jesus, nós rogamos as suas bênçãos à nossa companheira Neuza Bertes, que está em tratamento sério no Hospital Sul dessa cidade. E nós pedimos ainda finalmente que, ao sair dessa casa, depois do estudo de hoje, nós possamos aspergir por onde passarmos as bênçãos aqui recebidas. Tenham todos uma ótima palestra. E vocês ouvirão a nossa colega Márcia. Boa noite a todos. Nós agradecendo a presença de vocês e a possibilidade de estar nessa casa. Porque sempre é muito gostoso, é muito bem para a gente, por as energias. Eu pretendo uma outra casa, mas a energia dessa casa é diferente, é muito gostosa, é muito boa. E hoje a gente vai falar de um tema também muito gostoso, que falar de Jesus, né? Então, é um tema assim que agrada, né? Nos fortalece, nos orienta. E a gente está começando aí capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. E a parte vai falar mais de Jesus, né? O que Jesus veio fazer. Então, esse capítulo ele começou com Moisés, na quarta-feira passada. Eu falo sobre Moisés. Eu achei interessante essa figurinha daí, porque ela faz um resumo, um pouco simplista, mas é um resumo bacaninha, sobre o que seriam essas três itens, né? Moisés, Jesus, e aí a semana que vem vai se falar sobre espiritismo, né? Kardec. Então, Moisés, ele traz o quê? Os 10 mandamentos. Né? Moisés, né? Biblicamente, ele vai escrever os 10 mandamentos. E como está ali, de uma maneira interessante que ele faz, quem fez esse desenho daí, ele diz assim, que basta o homem ficar sentado para ir para o céu, basta não fazer. Porque os 10 mandamentos é muito não, né? Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério. Então, são uma sequência de coisas extremamente abrangentes, extremamente profundos. Porque são o quê? Muitas orientações diretas da lei de Deus. Então, Moisés, ele apenas transcreve mediunicamente esse mandamento. Mas isso foi visto no item passado. Aí, Jesus, que é o que a gente vai estar conversando hoje. Jesus já tem lei de amor, caridade e perdão. E aí ele já começa a abrir um pouco mais o leque de entendimento do que eram aqueles 10 mandamentos. Então ele começa lá, é preciso agir. Jesus condena a omissão, que era transformações atitudes humanas. Então é sobre isso tudo aqui que a gente vai conversar hoje. E a semana que vem,
Vocês vão estar vendo mais sobre a codificação do Espiritismo, que seria a reforma íntima que nos leva à evolução e à compreensão do amor e à necessidade do bem. E isso daqui a gente conhece como as 3 grandes revelações. Por que 3 grandes revelações? Porque Jesus, ele trouxe esses ensinamentos de várias formas, via vários missionários. O Oriente recebeu missionários com esse código moral de Jesus. E Jesus, ele veio, e quando Jesus veio, ele trouxe o quê? Código moral. Ele não criou exatamente uma religião. Ele trouxe um código moral para viver de acordo com as leis de Deus, que é o que a gente vai estar vendo hoje. Então, lá nesse item, eu transcrevi alguns pedacinhos para a gente conversando, refletindo sobre essa passagem. Ele diz assim: Jesus não veio destruir a lei. Isto é, Jesus não veio destruir a lei de Deus. Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele continua: veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. O que era a mesma lei de Deus? Jesus não veio destruir a lei de Deus. E, na verdade, ele veio vivenciá-la, desenvolvê-la, deixar mais palatável, mais compreensível, de acordo com o grau de adiantamento dos homens. Então, a lei de Deus, nós temos Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, criador do universo. E Deus, ele age nesse universo através das leis dele. O mundo que está aqui segue as leis de Deus. Tudo que a gente vai vivenciando segue as leis de Deus. Os planetas obedecem às leis de Deus. O nosso planeta obedece às leis de Deus. Nascer, viver, morrer, segue as leis de Deus. E aí tem o Espiritismo, ele traz para nós, ele tira de lá a essência das leis morais. Eu não vou falar delas, né? Senão a gente não vai ter tempo. Mas o principal que a gente vai estar falando hoje, que é Jesus encarnado, é a lei do amor. Então, uma das máximas é a lei do amor. Então, a lei de Deus são as leis imutáveis, como o próprio Deus, elas são para todo mundo. Então, Deus, ele age através dessas leis. E Jesus veio vivenciar essas leis. Ele encarnou, ele esteve aqui, vivenciou as leis do homem, as leis da época, as leis judaicas e as leis romanas, que na época eram as leis que regiam. Ele vivenciou, mas em nenhum momento ele deixou de viver as leis de Deus. Então, Jesus, no grau máximo de amor, ele vivenciou ao mesmo tempo as leis, ele respeitou as leis romanas, né? Daí a César, da de César, e da lugar do quê? E a Deus do que Deus. Então, ele veio vivenciar, ele veio mostrar para nós que é possível nós estarmos aqui, vivendo neste mundo, e mesmo assim, continuarmos fiéis às leis de Deus. Só que a gente ainda está aprendendo isso. E ele sabia, por isso que ele coloca aqui ao grau de adiantamento dos homens. Então, nós somos o que? Seres em evolução, nós somos espíritos em evolução. Cada um de nós está num grauzinho evolutivo, mas numa média, estamos todos nós no mesmo grau evolutivo. Mas um está melhor um pouquinho uma coisa, um está menos arrogante, mas tem menos paciência. O outro tem mais paciência, mas também é mais arrogante. Então, na média, é igual fazer compra no supermercado. Você vai no supermercado, tem uma promoção aqui, uma promoção ali, mas aí você tem que comprar um outro produto. Na média, às vezes está com o mesmo valor. E a mesma coisa aqui, então, na média, nós estamos mais ou menos no mesmo grau evolutivo. E Jesus, ele sabia disso, e ele sabia que o princípio nosso de evolução é o aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo. Então, nós vamos nos melhorando conforme o nosso aprendizado. E ele deixa esse código de conduta moral, que ele vivenciou, que são as leis de Deus, para dizer, olha, é assim que tem que ser. E aí ele deixa já meio que explicar por parábolas, mas ele sabia que nós íamos ter dificuldade de entender. Então ele vai usar de todos os artifícios possíveis para tentar explicar
o que é viver de acordo com as leis de Deus. Aí eu vou continuar mais um pouco. Então, o objetivo de cada ser é gradativamente alinhar-se com a lei de Deus. Ou seja, nós irmos fazendo nossa transformação pessoal. Nós irmos cada vez mais tentando nos melhorar, ser hoje um pouquinho melhor do que fomos ontem. E a melhor pessoa para validar aonde nós podemos e devemos melhorar, sabe o que é? Nós mesmos. Somos nós mesmos. A outra pessoa, ela pode chegar e falar assim, olha, Márcia, você tem que melhorar nisso,